Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição de número 1 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é uma pergunta, E a pergunta é a seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus? O nosso texto bíblico encontra-se em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, onde a palavra de Deus nos diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirar no sentido filosófico é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, a expressão inspirada significa literalmente soprada por Deus. Logo, quando Paulo diz que toda escritura é divinamente inspirada, ele está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, falada por ele, ou soprada pela boca do próprio Criador, conforme encontramos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a inerrante, inspirada e eterna palavra de Deus. Mediante a sua leitura, podemos desenvolver um relacionamento saudável com o seu autor. Deus deseja conversar com você mediante a sua palavra. É maravilhoso quando sentimos a presença de Deus e ouvimos sua voz poderosa durante a leitura das Sagradas Escrituras. O livro de Deus é indispensável para todos aqueles que desejam ter uma vida saudável em todos os aspectos. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, encontramos o seguinte: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17, a palavra de Deus nos diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A Bíblia é o livro mais conhecido e vendido no mundo. As Escrituras são divididas em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento. Ela contém ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A palavra testamento provém do grego diatek e significa aliança ou concerto, e testamento, isto é, o documento que expressa a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens após a morte. Nesse sentido, pode significar disposição, vontade. Em Lucas, capítulo 22, versículo 20, registra um termo equivalente. No Antigo Testamento, a palavra usada é berit, que significa concerto ou aliança. O vocábulo Bíblia não aparece no texto das Sagradas Escrituras. A palavra Bíblia foi usada pela primeira vez como referência às Escrituras pelo patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo. O nome em português é o mesmo usado em latim para designar as Escrituras. O nome Bíblia tem sua origem no grego, a língua original do Novo Testamento, e é derivado de biblos, nome que os gregos davam à folha de papiro preparada para a escrita. Um rolo pequeno de papiro, era chamado biblion, e um conjunto deles constituía uma Bíblia. Com o tempo, biblos passou a significar livro e biblion
livro pequeno. Então, a Bíblia, que no grego é plural, de biblion, compreende um conjunto de livros pequenos. Portanto, a Bíblia é, na verdade, um conjunto de livros. A Bíblia foi escrita em um período de 1600 anos por cerca de 40 escritores diferentes. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Nela, encontramos diversos estilos literários, porém ela possui uma harmonia surpreendente. Sua harmonia está no fato de ter Deus como único autor. Seu tema principal é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e seu supervisor e intérprete por excelência é o Espírito Santo. Os 39 livros do Antigo Testamento não estão agrupados em ordem cronológica, e sim temática, cujos temas são lei, história, poesia e profecia. Os 27 livros do Novo Testamento estão classificados em 4 grupos, que são bibliografia de Jesus, história, epístolas e profecia. A Bíblia Sagrada é um livro de milhares de anos que se mantém atual. Dela emana autoridade e as suas palavras inspiram confiança. A sua harmonia e imparcialidade fazem dela um livro superior a qualquer outro que tenha sido escrito. E por ser um livro escrito para o ser humano, é uma obra universal. Quando compramos um produto, por exemplo, um celular, um computador, uma máquina de lavar, uma TV, um carro, esses produtos vêm com o manual do fabricante. Quem conhece melhor o produto, senão o fabricante? Esse manual nos fornece as orientações necessárias para conhecermos as funções e possamos utilizar, o produto de forma adequada. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada é o manual do cristão. Quem conhece melhor o ser humano, senão o seu Criador? Então, Deus nos criou e deixou-nos um manual, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, apesar de ser o livro mais antigo do mundo, se mantém atual. A Bíblia começou a ser escrita há 3.500 anos. E o livro completo existe há quase 2.000 anos. Contudo, não há o que melhorar na Bíblia. Ela foi escrita para alcançar povos de todas as épocas. Tudo o que ela afirma acerca do passado, do presente e do futuro jamais será alterado. Em Marcos capítulo 13, versículo 31, encontramos Jesus dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lewis Perry Schaeffer comenta: como nenhuma outra literatura no mundo, a Bíblia convida e mantém uma leitura constante. Suas páginas estão sempre refletindo novas preciosidades da verdade àqueles que mais familiarizados estão com ela e o seu encanto moral. Jamais falha em comover a sensibilidade da alma. De nenhum outro livro além da Bíblia se poderia dizer com veracidade que a sua mensagem é perenemente fresca e eficiente. E isto, por sua vez, demonstra o caráter e a origem da Bíblia. Quanto à confiabilidade da Bíblia Sagrada, a Bíblia nunca falha. Tudo que ela diz aconteceu ou acontecerá. Podemos confiar em seus conceitos morais e espirituais e em seus julgamentos. Até a nossa salvação depende da confiança que depositamos no que diz esse livro. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, encontramos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A maior prova de confiabilidade das Escrituras é o cumprimento das profecias, onde o anúncio é registrado em uma época e o seu cumprimento cabal em outra. Isaías profetizou que Jerusalém e o templo destruídos pelos babilônios seriam reconstruídos, conforme Isaías capítulo 44, versículo 26. E isso
de fato aconteceu, conforme narrado em Esdras, capítulo 6. No entanto, mais impressionante ainda é que na mesma profecia, Isaías declara que um rei de nome Ciro iria autorizar a reedificação, versículo 28. E isso só aconteceu 150 anos depois. O rei Ciro foi chamado pelo nome mais de um século antes do seu nascimento. Então, as profecias a respeito de Cristo demonstram uma precisão acima do imaginável. Foram dezenas de profecias comunicadas por diferentes profetas, e até em salmos, em épocas diferentes, e todas se cumpriram. Algumas profecias bíblicas ainda não se cumpriram, mas nenhum cristão, diante de tais provas de confiabilidade, irá duvidar de que elas um dia irão se cumprir. Então, podemos apontar pelo menos 3 razões para que o cristão tenha interesse pelo estudo da Bíblia. Então, entre elas, quais são? Ela é o nosso manual de conduta, ela é o alimento para a alma e é o instrumento utilizado pelo Espírito Santo para se comunicar conosco. Existem também teorias falsas a respeito da inspiração da Bíblia, como a teoria da inspiração natural humana, que diz que a Bíblia foi escrita por homens dotados de grandes capacidades intelectuais. Existe a teoria da inspiração parcial, que diz que a Bíblia contém partes inspiradas por Deus e partes não inspiradas por Deus. E a teoria do ditado verbal, que segundo o pastor Antônio Gilberto, esta falsa teoria faz os escritores verdadeiras máquinas, que escrevem sem qualquer noção de mente e raciocínio. A Bíblia não somente contém, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia declara ser a palavra de Deus. Jesus disse aos judeus da sua época, disse o seguinte: assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, conforme Mateus capítulo 15, versículo 6. Paulo se refere às Sagradas Escrituras como os oráculos de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 2. E Pedro declara: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. E o autor de Hebreus afirma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, preservada pelo Espírito Santo. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, conforme João capítulo 5, versículo 39. Então não permita que nada o impeça de ler, de meditar na palavra de Deus. Ouça a voz de Deus, medite na sua palavra e jamais se esqueça. Ele se auto-revelou nas Escrituras a fim de que você o conheça. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.